Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência tem a responsabilidade de preservar a memória institucional do tribunal, a memória dos servidores, dos magistrados e da própria instituição. Hoje, dia 11 de março de 2026, quarta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral a eminente juíza de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, VPERA, doutora Leia Martins Salles Ciarline, uma grande magistrada do nosso tribunal. A doutora Leia nasceu em 16 de julho de 1971, uma jovem magistrada. Nasceu em Formoso do Araguaia, Tocantins. Filha de Manuel Martins do Carmo e Maria Martins Salles. Graduou-se em Direito em 1994 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. É especialista em Criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Após graduação em Direito, a doutora Leia teve uma breve experiência como advogada. Em seguida, tomou posse como analista no Ministério Público do Estado de Roraima. Em 24 de setembro de 99, olha só, 24 de setembro de 99, assumiu o cargo de juíza substituta aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Há 26 anos, já tem uma longa experiência no nosso tribunal. E ao longo de sua carreira, atuou em diversas áreas do direito, passando por vara civil, criminal, família, execuções criminais, juizado especial civil, auditoria militar, entorpecentes e execuções das penas em regime aberto. A doutora Leia titularizou-se em 2004 na segunda vara criminal e dos delitos de trânsito de Samambaia. Exerceu também a função de juíza eleitoral na 21ª Zona Eleitoral do DF, além de ocupar o cargo de diretora substituta do Fórum Professor Júlio Fabreni Mirabete, em Brasília. Paralelamente à magistratura, a doutora Leia dedicou-se à docência em cursos de graduação em Direito, lecionando Direito Penal e Processo Penal. Belíssimo currículo, a doutora Leia. É autora do livro, vejo aqui no seu currículo, é autora do livro A Ética de Emmanuel Levinas e a Justiça Restaurativa, um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna. Publicou já diversos artigos em periódicos especializados. A magistrada cultiva paixão pelo estudo da filosofia e literatura, que sempre a acompanharam em sua vida pessoal e profissional. Pretende iniciar o doutorado em literatura na UNB, pois acredita que esse estudo representará o coroamento de suas incursões intelectuais e na plena satisfação de interesses pessoais e profissionais. Desde 2023, exerce suas funções como juíza titular da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, VPERA, reafirmando seu compromisso com a excelência jurídica. Então, hoje, o programa História Oral do Tribunal de Justiça tem a honra de receber essa grande magistrada, doutora Leia Martins Salles Ciarline, que já tem 26 anos de magistratura, é uma jovem magistrada que tem prestado relevantes serviços à Justiça do Distrito Federal e do Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Leia. Uma honra receber a Vossa Excelência nesse programa. Obrigada. Para mim também é uma honra. É um convite, né, irrecusável, porque
Acho muito importante participarmos, né, todos nós, dessa caminhada que nós chamamos de memorial, de memória. Eu sou muito ligada às memórias, sempre foi assim na minha vida particular, desde criança. E agora, ouvindo a leitura a respeito, né, do que fiz quando entrei, eu realmente tive justamente esse momento de voltar e ver o recomeço de tudo, de quando começou. E isso dá, assim, uma alegria, né, de saber que eu consegui, porque sempre foi meu sonho, fazer parte, né, e ainda continuar por um bom tempo, espero, fazendo parte deste tribunal, né, tendo essa convivência com os colegas, né. Aqui no tribunal foi onde conheci o meu marido, o Álvaro, que também é magistrado, Álvaro Cialini, que também é magistrado do tribunal, já com um pouco mais de tempo do que eu. E tudo isso, né, a gente sabe que um dia nós vamos passar, outros virão e comporão esse tribunal. Mas essas memórias, esse tempo vivido, ele permanece e vai conosco, né? Então, para mim é uma honra participar, saber que eu vou deixar também uma parte aqui, né? E levar muito daqui comigo, porque de fato foi o coroamento, assim, da minha vida profissional, participar. Doutora Léa, tudo acontece no tempo de Deus. E nós estamos cumprindo esse tempo de Deus, a missão. Exatamente. Então você está aqui cumprindo uma missão como magistrada, uma belíssima carreira, um currículo muito bonito, maravilhoso seu currículo. Isso mostra quanto você tem trabalhado para as pessoas, para a nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho da sua origem, para ficar nessa entrevista. Eu vi aqui no seu currículo que você nasceu no dia 16 de julho de 71, em Formoso do Araguaia, Tocantins. Exato. Eu queria que você falasse um pouco do seu pai, da sua mãe, da sua origem. Eu nasci no Tocantins, nessa cidade, e permaneci com meus pais, assim, no Tocantins, até a idade aproximada de 8 anos para 9 anos. 18? 8. Há 8 anos. E então nós mudamos para o Pará. Então nós temos a vida inicial no Tocantins, mas depois fomos para o Pará. 8 anos Pará. Que é um estado, enfim, muito generoso, assim, que eu gosto muito. E eu venho de uma família grande, meu pai e minha mãe já casaram sabendo que queriam uma família grande. Nós somos 6 filhos, eu sou a mais velha. Os filhos que se formaram todos foi na área jurídica, no direito. Eu tenho um irmão que também é magistrado, Kleber Salles, magistrado da 18ª do Trabalho, 18ª região em Goiânia. Tenho uma irmã que é analista, também no TRT. Então os 3 irmãos seguiram a carreira. As minhas eu tenho mais 2 irmãs, nós somos 4 irmãs, 2 irmãos. E o meu irmão mais novo, aí eles terminaram o ensino médio e minhas irmãs casaram. E também tem famílias relativamente grandes para a nossa época, né? Porque cada uma tem 3 filhos. Uma tem 2 filhos e uma filha, a outra tem 3 filhas. De modo que eu tenho muitos sobrinhos. Me casei com o Álvaro, que já tinha vindo de outro casamento, então eu tenho 2 enteados. O Daniel e a Isabela, e nós, na verdade, por uma decisão nossa, resolvemos não ter filhos, né? Mas eu me sinto agraciada com os meus sobrinhos, porque são todos muito apegados comigo, então eu tenho uma relação tia-mãe, assim, causaria até ciúme se minhas irmãs não fossem tão generosas, porque elas, principalmente as meninas, né, são muito apegadas todas. Uma, inclusive, está estudando agora para magistratura, já terminou direito. E tem uma outra que também fez direito, está advogando. Eu acho que assim, é bem possível que ainda venham mais nessa área jurídica, né? E
E os meus pais, meu pai sempre foi comerciante, hoje Então, ele... ele deixou Tocantins, Fomos formou e foi para o Pará. Isso, aí ele comerciante e também Ele era comerciante trabalhava em que com área? fazenda, de loja de tecidos, confecções, tinha uma Ele loja. foi montar uma loja no Pará. Na verdade ele já tinha uma e ele fez uma troca e tal, e nós Certo. fomos para o Pará, porque daí também ele comprou terra e tal, E foi qual trabalhar. cidade do Pará? Rio Maria, que é no sul do Pará. Sul do Pará. E aí, para estudar, meu pai sempre valorizou muito o ensino, sempre foi um visionário, assim, queria que ele não teve a oportunidade de estudar e trabalhar, teve de parar para trabalhar, mas ele, assim, focou muito no estudo, a ponto de organizar para nós em Goiânia. Então, nós ficávamos lá e meus pais no Pará para estudar. Seu pai e sua mãe ficavam minha lá. mãe e meu pai. E aí eles A revezavam. sua mãe, ela trabalhava com seu pai, ou não? Juntos, né? Na Trabalhava loja, ela sempre trabalhou junto com ele. E aí nós estudamos, nos formamos em Goiânia, meus irmãos também se formaram lá. Você estudou em Goiânia, né? Foi. Acabou fazendo faculdade. Lá. Depois eu fui para Boa Vista, onde passei 2 anos, que foi quando eu trabalhei Você foi como aprovada analista. no concurso, né? No Ministério Público, mas aí já estudando especificamente, focada mesmo no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, que era para onde eu queria realmente vir, né? E hoje, onde é que estão seus pais? Lá no Pará? Não, meus pais hoje moram em Goiânia, porque Goiânia. meu pai teve problema de saúde, e aí resolveu se aposentar, né? Fecharam a loja, e hoje ele vive tem a aposentadoria dele, ele vai ainda ao Tocantins, minha irmã tem um sítio lá, aí ele está sempre por lá, esse mês mesmo ele e minha mãe estavam para lá. Mas meu pai tem uma diferença de idade da minha mãe de quase 15 anos, assim. Então minha mãe é jovem ainda, assim, mas meu pai já tem mais idade, e aí começou a ter problema de saúde, diabetes, ele teve que fazer ponte safena e tudo. Certo. Aí nós achamos melhor que eles morassem em Goiânia, porque aí é tudo muito mais fácil, né, e próximo. E a sua história com Brasília? Quando é que você veio para Brasília? Pois aí eu vim em razão do concurso. Goiânia, mas eu tinha uma expectativa você veio pra cá sobre Brasília. Passou no concurso? Foi. Aí quando eu passei, eu Você queria... já passou para juíza? Sim. Ou não? Aqui no DF? Sim. Aí eu passei na magistratura e aí mudei, vim para cá. Mas você estava em Roraima, em Roraima. Você veio para cá? Vim para cá. Você foi analista lá em Roraima? Já era estado, Roraima? Já era estado. Já bastante. Você passou lá? É. Porque Roraima era até Eu fiquei só 2 anos. Depois que foi transformado. Isso. Roraima e Amapá, né? Mas quando eu tava, já era estado, já estava como mais ou menos Você hoje ficou mesmo. Em Boa Vista, na Fiquei capital? em Boa Vista. Trabalhava no Ministério Público lá em Boa Vista. E como é que você administrava o calor de Boa Vista? Você sabe que, como eu já estava acostumada, porque quente. O Pará é muito quente, eu acho até que em algumas épocas do ano, talvez Belém seja mais quente do que Boa Vista, porque lá já vem um vento assim mais das savanas, né? Porque lá faz divisa com a Venezuela. Sim. Já está mais um clima assim. Mas o Pará é muito quente, Muito né? quente. Muito e como é que foi sua experiência como analista do Ministério Público lá do estado de Roraima? Foi muito boa, assim, inclusive eu consegui uma função, o procurador-geral na época, eu fui trabalhar com ele no gabinete, porque eu era analista, né, mas tinha a função que podia ser até de outras pessoas que não eram efetivos, né, mas eu acabei conseguindo e trabalhei com ele, foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que me mostrou que o meu caminho era a magistratura, assim, é claro que eu respeito muito. E quando que surgiu essa vontade de ser magistrada? Desde a faculdade. Desde criança? Desde a faculdade, talvez até... Desde a faculdade. Mas qual foi a inspiração? Algum professor? Você sabe que eu tive bons professores e tal, mas eu acho que assim a própria função mesmo, né, do judiciário e
paralelamente, eu sempre gostei muito das ciências, né, humanas. Eu sempre gostei muito de filosofia. Não fiz a faculdade de filosofia naquela época, porque, claro, assim, quando eu pesei tudo e tal, o direito eu achei que era mais completo para aquele momento, para eu fazer. Eu queria realmente fazer o concurso, mas eu sempre vivi assim essa convivência com outros saberes, com a filosofia, com a literatura. Eu gosto de ler desde muito criança, muito incentivada pelo meu pai, que não estudou, mas sempre gostou muito de ler. E então, desde muito pequena, eu comecei. E aí eu fui me interessando cada vez mais, assim, também pela literatura. Eu comecei a perceber que tinha uma relação próxima com o direito, porque, na verdade, o direito, quanto mais a gente traz esses outros saberes para perto, mais a gente percebe que nos ajuda, né, que nos fortalece, assim, para decidir. E assim, eu não tinha parentes, não tinha pessoas assim próximas, não tinha exemplo magistrados, da família, não. como magistrada. Foi realmente assim, então meu irmão é que já teve a mim como exemplo, né? Assim, então foi um chamado, um né? chamado, Eu chamo isso de chamada, missão. Eu nunca pensei em ser juiz na minha vida e larguei tudo para ser juiz. Pois é. É um chamado de Deus. E quando eu olho para trás, assim, se tivesse que refazer o caminho, ia ser o mesmo, né? Isso é muito bom, eu acho, quando a gente escolhe eu bem. percebo que você tem uma aparência assim, de psicóloga, uma filósofa que observa muito o ambiente. Mas o direito... Você é uma grande observadora, né? E eu acho que o magistrado tem de ser, né, desembargador, assim, um bom observador, porque a gente trabalha com vidas, com problemas, né? Não dá para fazer tudo tecnicamente. Agora, quando você pensava em se preparar para a magistratura, o que você pensava naquela época? Qual era o seu projeto? Como que você imaginava a magistratura? Olha, eu pensava mesmo assim. Eu sabia das dificuldades, eu estudei sem ter muito apoio, assim, porque lá em Roraima não tinha curso, não tinha escola da magistratura, não tinha nada disso. Foi assim, era eu mesmo, os livros e tal. Você morava sozinha lá em Morava sozinha. E foi assim, eu peguei o programa e me debrucei sobre esse programa e comecei a estudar. Trabalhava, né, claro, o Ministério Público, tinha muita matéria coincidente. Antes até de fazer o concurso, eu já sabia, eu já procurava, assim, pensar nas possibilidades de dentro, na magistratura, poder atuar na área criminal. Eu sempre tive interesse pela questão criminal, tanto como julgadora, né, como magistrada, como também na vida acadêmica. Eu sempre dei aula nessa área, né, de direito penal, direito processual penal. Depois, com a minha pós, que essa primeira pós eu fiz em São Paulo, eu ia de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, sábado, tinha aula. Foi bem puxado, mas assim, valeu a pena, porque aí eu entrei na parte crítica do direito penal, do processo penal, que traz assim a parte da sociologia, da própria filosofia para essa área. E aí eu não tive dúvida. Na verdade, desses 26 anos, eu acho que mais de 20, com certeza, eu trabalhei na área criminal. Você tinha quando você passou no concurso para juiz? Eu tinha 27 anos. 27 anos. Começou menina, hein? Garota. Aí tomei posse, aí fiz 28 e aí... Olha aí, a magistratura para mim assim, ela foi realmente Foi o primeiro concurso que você fez para juiz? Não, eu cheguei a fazer. Na verdade, para juiz foi o segundo aqui. No primeiro eu fiquei na prova oral. Eu fiquei em uma matéria na época era comercial, que seria hoje empresarial, né? Isso. Só nessa matéria. Mas quando eu reprovei, fui reprovada, não sei, eu já estava inscrita para esse que eu passei. Sim. Aí esse que eu passei foi um concurso assim, muito peculiar, porque ele só entraram 5 pessoas. Sim.
5 pessoas, um colega tinha passado também no Ministério Público, preferiu tomar posse lá, nós tomamos posse 4 pessoas. Sou eu, Ana Cláudia, o Gilmar, o mais antigo, e o Enaldo. Bom, mas deu tudo certo, Deu né? tudo certo, foi muito bom. E como é que você estudava? Qual era o seu método? Olha, fazia resumo, lia muito? Eu lia, assim, eu tinha o costume de ler o livro completo. Eu falo que aquele livro... Mas você lia, mas fazia resumo? Às vezes eu fazia, de algumas matérias. Quando eu reprovei, por exemplo, em Direito Comercial, eu resolvi fazer resumo de todo o Direito Comercial. Aí eu tinha cadernos e cadernos, realmente, assim, eu me debruçava e tal. Mas, às vezes, a primeira leitura que eu fazia era do livro completo. Aí depois eu ia pegando ponto a ponto. Mas você começava a ler o livro e ia sublinhando? Eu sublinhava, até hoje eu sou de ler mesmo livro de literatura, eu faço anotações. Agora, eu fiquei viciado em estudar só fazendo resumo. Resumo, né? Se eu não fizesse o resumo, às vezes eu fazia até no livro, eu fazia uns resuminhos do lado, assim. E nos cadernos também, eu gosto de escrever, até hoje eu gosto de escrever, eu gosto de agenda de papel, né, assim, eu tenho umas coisas que eu acho que isso está muito ligado às memórias, né, como desde criança eu tinha agenda, tinha diário, eu tinha tudo, eu continuei, hoje a gente tem agenda no celular e tudo, mas eu ainda prefiro papel, e eu fazia. E deu certo. Agora, os colegas do seu concurso, do que você foi aprovada, quais os nomes? Você lembra? É o Enaldo, sim, porque de homem é o Enaldo e o Gilmar Silva, que é o mais antigo, né? Depois tem o Gilmar Soriano. Já teve, né? E eu e a Ana Cláudia. Ana Cláudia Barreto. Certo, muito bem. Somos só nós 4. Boa, foi muito interessante. E como é que você está hoje na antiguidade, na carreira? Então, eu tomei posse agora, né, lá na Vepera. Eu acho que, assim, pelo menos já recebo lá os e-mails para poder participar de substituição na turma recursal e tal, mas eu acho que eu devo ser o quê? Eu devo estar no 50º, por aí. Assim, ainda tem vendo aqui, ó, posição e lista de atividade, no seu currículo. Deve ter. 57º, 57. Então 57. Tá, eu estou mais ou menos por dentro. Eu imaginei que você é jovem, estou vendo aqui, não sei se você vai querer falar a sua idade, estou vendo que você é muito jovem, ainda tem quanto tempo de tribunal? 21 anos. 21 anos de tribunal. Mais 21 e meio. Até a compulsória? Mais 21 anos. É quase vai dar para chegar, então, né? a desembargadora, sim, né? Sim. Você já fez o cálculo, mais ou menos? Eu já fiz, assim, Mas sabe, desembargador, agora, assim, quando foi criado aqui pelo tribunal a Vepera, uma vara só no regime aberto, eu fiquei muito interessada. E eu confesso ao senhor que eu perdi o prazo. Eu tinha migrado, né? Eu tinha feito a remoção de Samambaia para entorpecentes, a segunda de entorpecentes, e estava ainda muito envolvida e tal, e acabou que saiu a da Vepera e eu deixei passar. Aí eu falei, não, então porque não era a hora e tal, eu também tenho essas coisas, que as coisas acontecem no momento certo, né, quando tem de acontecer. E aí, quando foi em 2023, realmente... Quando surgiu a oportunidade de eu ir, eu conversei com a corregedoria, com o corregedor, o ex-corregedor, o desembargador J. Carvalho, e tal, e eles me incentivaram, aí não, vá, porque vai ser muito interessante. Por quê? Porque eu já tinha feito a minha pós-graduação em criminologia, eu já tinha feito mestrado e já tinha publicado o meu livro. E eu tinha muita vontade de trabalhar justamente nessa fase, que é a fase, assim, crucial, que é realmente o teste de fogo, né? De você acompanhar as pessoas que saem do sistema e vão para a sociedade, porque é nesse momento que, se nós tivermos de fazer algo, né, tem de ser aí, para tentar a ressocialização, a reintegração. Então eu fiquei muito contente, foi uma vara, realmente, quando eu fui, ela estava muito, assim,
tumultuada, porque é uma vara com um acervo muito grande. Eu cheguei, estava em torno de 25 mil processos, hoje a gente conseguiu enxugar, está em torno de 20 mil, mesmo assim. 20 mil. E você está sozinha, tem juiz auxiliar? Eu tenho uma juíza auxiliar contínuo, assim, senão não consegue, né? Muita audiência, muita. E tenho a vice-presidência. Aloca lá um colega ou uma colega aí né, de escolha da própria vice-presidência, uma semana, 5 dias no final de cada mês. E aí essa colega ajuda nas audiências enquanto a gente fecha a estatística. Nós temos conseguido, amanhã inclusive vai ter uma homenagem para as varas de execução na entrega do selo, e eu fico muito honrada, muito agradecida. E, por hora, eu confesso que eu gostaria de permanecer lá por um bom tempo para realmente fazer um trabalho. Você tem mais 21 anos de tribunal, olhando a Constituição é 75, então o seu projeto, no momento, é permanecer lá. É permanecer lá. Inclusive, bom, a literatura... Eu ia citar mais para frente, mas eu vou aproveitar. Eu queria que você explicasse o que faz a vara de execuções das penas em regime aberto. Qual é o trabalho específico dessa vara? Pois é. Na verdade, o que nós fizemos? Quando eu falo nós, porque a VPERA, ela é uma vara assim, administrativa, né? Você tem que... E não dá para trabalhar isoladamente. Então, quando eu falo nós, inclui aí o escritório social, que é uma criação pensada pelo CNJ. Hoje nós temos aquele no Distrito Federal, ligado ao grupo gestor, o GMF, que é dirigido pela desembargadora Nilsoni. E nós temos a própria defensoria que presta apoio, porque a maioria das pessoas nessa fase, quando saem do sistema, já não tem mais advogado, muitos mesmo. E o que nós temos feito é procurado... Não tem nem pode pagar, né? Não pode, eles saem e tal. O que nós temos procurado fazer? Quando eu cheguei, eu verifiquei que boa parte das pessoas que estão em situação de rua estão ligadas à VPERA, estão ligadas ao regime aberto. E são pessoas que muitas vezes saem do sistema e não têm para onde ir. Essas pessoas realmente não têm. Elas saem com aquela roupa, que é o uniforme que usa lá dentro, e elas não têm, assim, outra roupa para trocar. Nós já tivemos caso da pessoa chegar no dia seguinte, lá na VPERA, sem ter se alimentado. O último alimento que ela ingeriu foi o que ela comeu dentro do presídio antes de sair. Então, assim, são situações realmente de muita vulnerabilidade e tal. O que nós temos procurado hoje eu passei as audiências admonitórias para o próprio sistema. Então, às segundas-feiras, eu vou aos 2 presídios. O primeiro lá no CIR, que é a Papuda, e depois no CPP. E eu... não vou sozinha, vai uma equipe nossa, tem uma van do tribunal que leva, é feito o cadastramento de todas essas pessoas para elas depois poderem cumprir as condições, que deixam tudo, endereço e tudo certinho. Depois vai as psicólogas e assistentes sociais do escritório social, conversam com eles e vê o que tem de vulnerabilidade. Para você ter uma ideia, segunda-feira nós tínhamos 9 pessoas lá no CI que não tinham absolutamente nada e não tinham para onde ir. Essas pessoas são encaminhadas para o escritório social, elas passam a ter preferência, em razão do estado de vulnerabilidade, para ser inserida no mercado de trabalho pela FUNAP. E aí nós temos feito campanhas de tempos em tempos, de roupa, de cesta básica, de tudo, para essas pessoas que saem, que às vezes não tem nem a roupa e tal, elas podem ir ou à VPERA, lá no nosso psicossocial, ou ao escritório social. E aí elas são acompanhadas, assistidas, e aí nós temos também o contato com as instituições do governo do Distrito Federal para conseguir, às vezes a pessoa não tem onde morar e consegue o trabalho, aí ela vai ter de ficar 1 ou 2 meses num abrigo. Então, ela é encaminhada para esse abrigo, para ela poder se sustentar ali até poder alugar um local e tal. Então, nós temos feito de modo que já que é quase 2 anos, todas as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade a gente tem encaminhado. É claro que, eventualmente, tem um ou outro que não vai, né, ou porque mesmo fez a opção. Mas aqueles que querem, nós temos já
muita gente inserida no mercado de trabalho. É um trabalho social muito importante. É muito, e isso que a gente tem buscado, assim, o crescimento dessa rede de apoio para poder realmente atuar. Agora tem o pessoal da Secretaria de Educação que oferece, conversa. Então, aqui no Distrito Federal, a VPR está conseguindo encaminhar essas pessoas. Estamos. Parabéns. Nós temos assim, e eles se sentem muito à vontade, porque por último eu dou a palestra. E em vez de ser uma palestra só de admoestação, eu tenho conversado com eles a respeito da própria vida, assim, do que eles têm que pensar, como eles têm de agir, de ter responsabilidade no cumprimento das condições lá da VPERA, mas também ter responsabilidade com eles mesmos, de pensar se é isso que eles querem, de fazer essa entrega para o Estado e viver sem autonomia, sem tal. Está conseguindo emprego para essas pessoas? Pois é, aí o emprego é um desafio também que a gente tem. Hoje a FUNAP tem inserido muita gente em empregos do próprio Distrito Federal, né, do governo, mas assim, também da parte empresarial. Mas ainda é pouco. Nós precisamos conscientizar. A gente tem pensado assim, o que é que nós poderíamos fazer. Existe um acolhimento dessas pessoas que saem do presídio? Existe. Ou são muito discriminadas na sociedade? Não, a sociedade discrimina, né? Desembargador, a gente sabe. Mas aí é que está o nosso trabalho, que é de aproximação. Porque, por exemplo, às vezes um empresário, ele no começo, ele não quer, não se interessa. Confia. Mas aí, às vezes, a FUNAP às vezes paga para o reeducando, para ele poder trabalhar lá, para fazer o teste, para ver. E aí, quando estabelece essa relação, porque é o que eu trato até no meu livro, assim, na verdade, há um distanciamento muito grande. A sociedade não conhece. É claro que nós sabemos... São seres humanos. Seres humanos. É claro que tem um remanescente que vai voltar, a gente sabe. Mas a grande maioria, se tiver oportunidade, eles seguem adiante. Eu sei porque a maioria cumpre, sabe? Aí, então... E quer recuperar a vida, né? E recupera, sabe? Se der esse apoio, se tiver essa oportunidade, com certeza, assim, a maioria... a gente tem condição, sabe? E eu acho que no Distrito Federal, uma das poucas unidades da federação que tem uma vara só para o regime aberto. Eu acho que o tribunal pode, assim, ter um ganho enorme em apoiar, e tem me apoiado, um trabalho realmente efetivo de reintegração social. Porque isso pode se tornar um modelo até para outras unidades da federação. Você diz que tem 20 mil processos lá na VPERA. Significa o quê? 20 mil pessoas? Ou não? Não necessariamente assim, vai dar uma variação. Mas muitas pessoas têm vários processos. Mas é uma quantidade, mesmo que a gente pegue, sei lá, 2/3, ainda é muito processo, né? Se a gente pegar metade são muitas pessoas. São muitas pessoas. Porque a VPERA cuida daqueles que entram no regime aberto e daqueles também que são condenados no regime aberto. No regime aberto. Aí, tanto que prestação de serviço à comunidade. Não, na verdade, quando eles vão prestar serviço à comunidade, eles vão para a VPEMA. VPEMA. Mas lá, quando eles vão cumprir o regime aberto mesmo, em domiciliar, aí tem que permanecer... Você cuida mais daqueles que saem do presídio. Do presídio. Mas tem bastante que às vezes estava na VPEMA, não cumpriu as condições lá, aí vai para a VPERA. Nas terças eu faço audiência também presencial, eu faço essas audiências, eu prefiro fazer presencial justamente para eu falo para eles, no começo da minha palestra, eu falo, olha, eu poderia fazer por videoconferência e tal, e a minha opção em fazer pessoalmente é porque eu quero firmar aqui um compromisso. Aí falo da nossa responsabilidade em relação a eles, mas aí em seguida eu falo da deles. Doutora Léa, a senhora que tem uma experiência grande na área criminal, principalmente nesse momento da execução da pena, do regime aberto, na sua opinião, o que está acontecendo que não caia o índice de criminalidade? O Estado luta para baixar esse índice de criminalidade, mas está com dificuldade. Desembargador. O que está acontecendo? O que nós vamos fazer para melhorar isso? É começar na base, na infância.
Porque o que acontece? O que nós temos visto é que se não tiver essa base, sabe, aí é educação, não tem jeito. Passa pela criação, pela educação, porque esses meninos, por exemplo, os adolescentes, infratores, que estão, em pouco tempo, eles entram para o sistema. A partir dos 18 anos. Exatamente, porque aí o que acontece, mesmo que haja um trabalho, como nós estamos procurando fazer lá, de não retorno, ou seja, de realmente resgatar essas pessoas e elas seguirem adiante, conseguir trabalho, estudo e seguir, sempre vai ter os que chegam, porque eles já vêm, né, o senhor veja, nos jornais e tudo, a quantidade de situações que ocorrem justamente praticadas por adolescentes, por pessoas que tal. E aí você vai ver, se a gente se aproximar daquele caso, quando nós nos aproximamos, o que nós percebemos? Assim, é uma desagregação total, né? A questão da educação mesmo. Hoje as escolas acabam sendo ambientes de risco até, né? Os professores sofrem bastante. Então tem que ter uma mudança que passa pela educação. Começar pela educação. Pela educação. E combater também a desigualdade social. Né? E aí está tudo, porque para a pessoa ter acesso à educação, ela precisa ter justamente uma aproximação de igualdade social. Porque como é que você vai exigir de alguém, né, de uma criança, de um adolescente, algo que ela não tem condição de ter? Né? Como é que você vai exigir que ela goste da escola, se às vezes ela vai à escola porque ela precisa comer? Porque ela não tem... É muito interessante isso, né, da educação, a gente vê pela forma como os professores acabam sendo desvalorizados pelos próprios alunos, eles não têm mais, né, aquela reverência, né? Eu penso assim, gente... As pessoas hoje, os professores têm medo, né? Então nós estamos vivendo assim um estado que eu acredito nisso que nós estamos fazendo lá na Vepera, nessa forma, nesse modelo, e eu quero, como eu disse, permanecer bastante tempo lá para poder realmente fazer um trabalho. Que eu acredito. Os presidiários podem se recuperar. Eu falo que tem um remanescente que não, porque a gente sabe que tem algum que é doente mesmo, né? Tem alguns que, assim, mas eles são poucos. Se nós tivéssemos só esses dentro do sistema prisional, a gente conseguiria controlar. Agora, a grande maioria, a multidão é de pessoas jovens, que não tem problemas financeiros, tem problemas de falta mesmo de educação básica, mas quando fala educação, não é nem só educação, fez o ensino médio, não, é muito mais que isso, né? É uma educação integral, de ter aquela disposição de viver bem na sociedade, de respeitar, de saber conviver com o outro, né? Isso está faltando, infelizmente. E às vezes os pais já não foram... Né? Exatamente. Aí, como é que está o índice de reincidência hoje? Eu não tenho em números assim. A gente, lá na Vepera, nós ficamos com a impressão de que melhorou. Às vezes eu vejo uma notícia no jornal, que eu acho até que são notícias que não chamam tanta atenção da sociedade em geral, mas para mim, que estou lá na Vepera, chama assim em tais setores diminuiu as incidências, às vezes é uma declaração de um policial militar. Isso para mim é importante, que eu falo, né? Eu acompanho o jornal final de semana para ver, tá acontecendo, tem gente da Vepera, porque tem muita gente solta, né? E eu falo para eles, olha, é um voto de confiança, os senhores estão soltos, todos vinculados à Vepera. Quando né, reincide, pratica um crime, principalmente crimes graves, eu falei, o senhor aquele que faz, coloca todos os colegas na mesma situação. Porque fica difícil, a imprensa vem para cima, né, quer conversar comigo, para saber por que está sem tornozeleira, por que está solto, por isso. Por quê? Porque um faz e aí
todo mundo que saiu do sistema abala a imagem de todos. Eu tenho falado isso para eles. Então, cuidado, porque é algo que você faz e isso atrasa a compreensão da sociedade em relação aos E sobre a violência, né? Como é que você está vendo aí a violência? Violência na família, contra as mulheres. Pois é. A violência no meio dos adolescentes. Há pouco tempo, um jovem matou outro numa briga. E assim os motivos banais e tal. Aqui no Distrito Federal. Tá Primeiro, assim, é uma banalização, né? Como diria a Hannah Arendt, uma banalização do mal. Assim, as pessoas passaram a portar mais arma, eu acho que isso não é bom. Assim, a sociedade civil, eu mesmo tenho autorização e não tenho, assim, nunca tive necessidade de ter. Eu acho que é uma cultura que é perigosa, né, se criar de que tem arma, porque sempre há um risco. A gente vê que os feminicídios, por exemplo, aumentaram praticados com armas, né? E temos situações assim de adolescentes, né, de pegar a arma do pai, de fazer... eu não sei, é uma cultura, mas talvez, a geração, nós estamos vivendo já, talvez a geração mais jovem, que são pais agora, muitos já vêm de uma geração assim, sem esse cuidado com o outro, sem esse cuidado dessa educação, de saber conviver, de saber uma tal. Mudança na própria família. Da família, porque, assim, eu estava vendo no jornal uma notícia qualquer, assim, em que o pai praticamente apoia o que o filho fez. E aí fica aquele ciclo vicioso, quer dizer, aí esse filho, daí a pouco é pai também, ele já vai passar esses valores para o filho dele. Aí chega na escola, o professor hoje não tem a autoridade que já teve, assim, digo autoridade de poder realmente pôr limite, né? É muito, muito raro. Você viu uma mudança nessa área. Então, é preciso. Por isso que eu falo assim, a questão é educação e não é nem educação só formal, assim, estudou até tal série, estudou até tal, mas é uma educação mesmo de pensamento, de conscientização, de reflexão, de respeito à alteridade, ao respeito ao outro, né, de saber, de acreditar na justiça, de saber que tem as instituições. Eu acho que também esse descrédito, às vezes com as instituições, é muito ruim para todo mundo, as pessoas às vezes não percebem, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a instituição está muito acima das pessoas, nós temos que preservá-las, e para a gente ter, né? Porque aí a mudança vem, se não está bom, vamos ver, mudem então, né? As pessoas mudem na área política, no que for, mas assim, preservar as instituições, esse respeito às instituições eu acho fundamental para uma sociedade realmente se desenvolver. Muito bem. Doutora Léa Martins Salles Charlier, uma grande magistrada, professora. Vamos falar da sua trajetória acadêmica. Você disse que está dando aula, eu queria que você falasse um pouco. Eu não estou agora, que você está cumprindo. Em razão da VPERA e assim, de tudo que da dedicação, eu estou sem. Eu me lembro, você foi minha colega de colega lá no CEUB, exatamente. Juntos, na faculdade. E antes eu dei aula no IESB e depois na UniCEUB. Mas agora eu estou me dedicando, assim, a línguas, voltei a estudar, assim, dar continuidade. Eu já fazia francês, tinha parado e voltei. Aí inglês eu resolvi refazer o caminho todo. Aí eu falei, e cuidar da VPERA, que a VPERA hoje é a menina dos olhos, assim. Muito bem. Você falou do seu livro, eu já falei aqui no seu currículo, queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Então, o meu livro, ele vai falar justamente, uma crítica. Ler de novo aqui, tá. A Ética de Emmanuel Levinas e a Justiça Restaurativa. Um diálogo interditado pela racionalidade penal moderna. Então, justamente. Na verdade, desembargador, é uma crítica que
eu faço, assim, e que partiu justamente das minhas reflexões nessa área, né? Eu fiquei quase 10 anos em Samambaia, na vara criminal, depois eu vim para a vara de entorpecentes, fiquei exatamente 10 anos, e agora estou na Vepera. E, assim, o que eu observo é que tem muito boa vontade, assim, as instituições, o nosso modo de pensamento, é claro, ele tem, formalmente, o que ele prega? Ele prega as funções da pena, e as funções, uma delas é a reintegração social. Mas se a gente observar, muitas vezes e muitas instituições dão preferência à retribuição. E eu costumo dizer o seguinte, a retribuição, ela vai ocorrer no início, porque a pessoa vai ficar no regime fechado, vai tudo mais difícil e tal. Mas para o final, nós precisamos realmente levar assim, muito a sério essa questão da reintegração. E uma falta que faz nesse pensamento moderno é justamente ver o outro, respeitando, assim, a despeito de tudo o que ele fez. Emmanuel Levinas é um filósofo judeu, mas a formação dele foi na França, e é ele que vai abrir esse caminho, que ele vai falar da necessidade. Ele inclusive afirma assim, que a filosofia, que a ética é a filosofia primeira. Nós precisamos ter uma ética do respeito ao outro. Esse respeito, ele não é apenas pelas minhas preferências. Eu não posso respeitar só quem eu acho que faz tudo como eu faço, ou achar, mas é um respeito pela condição humana. Então você tem que ter, ele fala, é a alteridade do outro. É você olhar, e aí eu dou o exemplo, as pessoas do sistema. Eu dou uma palestra, essa segunda-feira eram 47 pessoas, se não me engano, e sentados ali. E tem uma coisa interessante, quando há essa aproximação, que ele chama de da epifania do rosto, que é você se aproximar, que é a sociedade começar a pensar e ver essas pessoas, ter um acesso assim, à alteridade delas, é tão diferente, é tão estranho. Eu falo que é uma experiência que, nossa, eu agradeço todo dia de poder ter. Porque quando eu comecei, eu pensava, às vezes vai ter algum problema com algum reeducando e tal. O senhor sabe que eu termino a palestra, e isso eles não são obrigados a fazer. Eles aplaudem e agradecem, choram, assim, emocionados às vezes. Então, assim, é tanta, assim, a retribuição deles pelo fato de você se dispor a ir lá e conversar, ter um diálogo de poucos minutos de tempo. Importante. Então, o meu trabalho fala disso, dessa necessidade da gente ter esse respeito pelo outro, que é isso que está fazendo a nossa sociedade ser tão violenta atualmente. Eu queria que você falasse um pouquinho da justiça restaurativa. Como é que funciona na prática? A justiça restaurativa é um pensamento muito semelhante ao desse filósofo. E nós temos projetos no Brasil, quando o senhor era da segunda vice-presidência, eu coordenava junto com o Aziel, né? Certo. Mas o que acontece? O que tem acontecido é o seguinte, que às vezes começa a aplicação do programa de justiça restaurativa, mas aí há uma retração, há um medo de avançar. Então, por exemplo, vamos aplicar a justiça restaurativa? Não, mas só em crimes leves. Porque aí dá aquele susto, porque nós temos o quê? Essa racionalidade moderna que nos coloca frente ao outro dessa forma, achando que, não, se ele praticou um crime grave, ele não tem mais condição de reintegrar. Mas, na verdade, às vezes a justiça restaurativa ia fazer muito melhor para esse. Esse é que precisa da reflexão. E aí nós temos... Então eu faço, na verdade, uma crítica dizendo que justiça restaurativa seria uma das saídas de justiça. Mas a nossa racionalidade, o nosso pensamento moderno não nos deixa avançar.
E aí ela fica interditada. Mas está justamente. funcionando bem aqui no Distrito Federal? Aqui, A eu, justiça como depois restaurativa? que eu saí da à frente, eu fui para entorpecente, que aí não, assim, é uma vara que não tem muito espaço, né, para aplicação. E aí eu não fiquei mais sabendo, assim, mas eu penso Mas já que você está falou bem. da vara de entorpecentes, uma vara muito complexa, Isso. o que está acontecendo no Brasil que está aumentando o consumo de entorpecentes? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que está relacionada a essa questão que nós falamos, da educação, da desagregação, né? Você vê, hoje no jornal está lá a notícia, uma criança de 3 anos, eles fizeram o exame e tinha cocaína no organismo dessa criança. A que ponto nós chegamos, né? Então, assim, aí foi a mãe. Mas agora vamos investigar assim, a vida dessa mãe. Por qual a mãe que chega nesse ponto? Por quê? Tá mal, né? É porque ela passou por alguma coisa também muito terrível. Então, assim, isso eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não sei assim por onde, né, nós teríamos de começar, digo nós, assim, o país, o Brasil, mas assim, alguma coisa precisa ser feita no âmbito ainda da infância, eu acho, sabe? Para a gente pensar uma conscientização para o futuro, política né? pública nesse sentido. Nesse sentido. Não com basta certeza. simplesmente colocar Não na basta. cadeia o traficante. Nós temos, tem que haver uma educação firme. E a política pública, ela é importantíssima, além de né? cumprir a pena, tem que receber uma educação especial. Tem que receber, né? E tem que receber as crianças, os adolescentes, para não chegarem, né, a ser infratores e tal, porque aí depois cada vez vai ficando mais difícil, né? Você tirar alguém que já está ali dentro. Esse acesso às redes sociais. Rede social também, eu acho que, assim, é claro que tem os pontos positivos, a gente sabe, né, essa rapidez e tal, mas assim, as crianças, eu tenho uma sobrinha que ela estava alfabetizando, dando aulinha particular, enquanto ela fazia a faculdade, e ela falando que as crianças não conseguem mais escrever, não conseguem ler um livrinho, assim, por mais simples, porque muito cedo recebem já um celular, uma coisa, ela perde completamente o interesse. Quer dizer, se essa criança passa da idade de ser bem alfabetizada, de passar... Tem um lado positivo e um negativo, né? Exatamente. Como é que você vai fazer depois para retomar? A inteligência artificial, ela veio para auxiliar e não para substituir, né? Exatamente. Ela tem que ser um instrumento para nós e não nós sermos o instrumento dela, né? Não faz sentido assim para mim. Tá certo. Doutora Léa, eu queria que você falasse um pouquinho do seu período de juíza substituta. Onde você trabalhou, o que você fez? Você sabe que como juíza substituta, eu não mudei muito. Eu fiquei mais de 1 ano na auditoria militar. Eu fiquei 4 anos, 4 anos e meio quase, como substituta. Depois eu fiquei 2 anos e meio no juizado do Guará, que era o juizado do plano que foi instalado lá, não tinha fórum ainda. Era um juizado civil e criminal. Passei muito tempo lá. E entre uma e outra, essas duas que eu fiquei em exercício pleno, assim, aí eu passei 1 semana numa vara de família, depois, assim, eram 10 dias num lugar e tal. Fiquei 1 mês no júri aqui do plano. Aí no cível eu fiquei... Na verdade, para o cível, eu fazia sentença, fiz sentença uma época para a 4ª vara cível, depois para a 8ª, mas aí eram só as sentenças que estavam prontas para julgamento, assim, não tive muito contato. O meu contato mesmo, assim, da minha história de vida na magistratura até agora, nesses 26 anos, realmente foi com a questão criminal. Criminal. Foi. Não pensa em ir para o cível, então, né? Não penso, assim. Acho que o direito é legal, bonito, assim, em qualquer área, né? Ele é necessário na sociedade, nós temos tantos campos, né, em que podemos usá-lo e tal. Mas, assim, o campo das minhas percepções, das minhas inquietações e tudo, é o criminal. Uma pergunta que eu faço também, quero registrar, qual a sua opinião sobre a paridade nas promoções nos tribunais? Porque o CNJ está defendendo essa política de paridade. Vamos estabelecer a igualdade entre homens e mulheres nos tribunais, especialmente. Você está de acordo com essa política? Assim, se eu me perguntar assim, você é feminista? Sou, em termos, né? Eu sempre falo assim, em termos.
Eu acho importante Eu estou ter... fazendo essa pergunta porque eu já ouvi algumas magistradas e discordarem, foi até né? uma surpresa para mim, algumas contra essa política e outras a favor, A favor. Então, eu queria saber a sua opinião. Eu acho, assim, Só completando, algumas mulheres dizem assim, não, nós temos que respeitar o concurso, e ponto final. Outras, não, nós temos que respeitar o concurso, mas as mulheres têm que ser olhadas com outros olhos. Quer dizer, tem que ter uma atenção maior às mulheres que foram sacrificadas ao longo da história. Não, eu acho que as mulheres têm de ser olhadas, sim, em vários campos e tal. Na magistratura, eu acho que assim, as mulheres que conseguem adentrar a magistratura, né, os tribunais, é porque nós já tivemos uma educação diferenciada, nós já tivemos oportunidades diferenciadas. Eu falo por mim, assim... meu pai é um homem simples e tudo, mas tinha as condições mínimas, deixou a gente estudar fora, sempre confiou, não tinha essa história, vai o meu filho, não vai a minha filha, nunca teve, então nós sempre fomos tratados assim, e isso rendeu bons frutos hoje, né, acho que todos estão encaminhados, e eu acho assim, tem que ter paridade em várias situações, porque uma situação é você olhar a magistratura e falar assim, não tem mulheres na magistratura, como já foi na história. Não tinha mulheres no direito, às vezes tinha uma faculdade de direito, tinha uma mulher, 40 homens. Então isso realmente tem de mudar. Mas agora, em números, nós temos um número, a magistratura não é das instituições a que tem menos mulheres ou que as mulheres são subjugadas, assim. Eu, pelo menos, nunca me senti. Não tem. Então, eu gostava do sistema como era aqui. Eu gosto muito do sistema da antiguidade, porque eu acho assim, a não ser que vá ser por merecimento, com realmente olhando os títulos, olhando efetivamente, né? Mas se não, porque a antiguidade, ora, se a pessoa está aqui trabalhando, não tem registro de nenhum problema, ele é um magistrado, uma magistrada que dá bem. A antiguidade me parece o mais seguro, assim, né? Eu confesso que eu não tenho, assim, posso até ainda mudar, porque é uma coisa recente, eu ainda estou em fase de reflexão. Foi uma política muito defendida pelo ministro Barroso, pois foi presidente do Supremo. Mas eu acho que tem outros campos em que as mulheres realmente são subjugadas e aí precisam realmente ter essa paridade. E aí fica, porque às vezes nós temos essa paridade dentro do judiciário, mas em funções mais simples ou em trabalhos até particulares, a gente sabe, né, a quantidade, por exemplo, de mulheres que os empregadores não respeitam a licença maternidade ou que não respeitam e tal. Isso sim, eu acho que tem que fazer muito mais do que para nós. É porque eu realmente não sinto assim que as juízas tenham tanta necessidade dentro do tribunal. Mas posso alguma diferença do trabalho do homem juiz, da mulher juíza? Não dá para falar qual sentença é melhor, do homem ou da mulher? Eu escrevi um artigo sobre uma situação que envolvia uma moça numa situação em que, inclusive, foi parar no Supremo, alegando inconstitucionalidade e tal. E aí um ex-professor meu do mestrado pediu para nós escrevermos esse artigo juntos. E a minha parte no artigo era refazer a sentença, colocando assim como eu julgaria aquela situação. E aí, claro, a minha situação eu julguei completamente diferente, até porque, na verdade, dava atipicidade, não era crime. E eu vi várias questões, além do preconceito, porque também tinha preconceito racial no meio, tinha e tal. Uma diferença. Então, acho que porque tanto, nesse caso era um caso de São Paulo, lá de uma cidade, não vou dizer, mas lá o promotor pediu a condenação, foi uma coisa assim bem ostensiva, e depois o magistrado usou termos assim muito pejorativos para a moça, e
E nós escrevemos, e é interessante, é um artigo que foi para uma revista internacional, saiu, e eu vivo recebendo coisa para... Eu falei, não, gente, eu escrevi só esse, né? Não é a minha praia, assim, ainda eu continuo pensando mais na questão criminal e tal, não vou entrar nessa linha agora. Mas, assim, eu acho que tem muitos campos em que realmente precisa dessa intervenção, porque as mulheres estão muito, muito, muito atrasadas, assim, e atraso não elas atrasadas, mas assim, a história ainda está muito atrasada em relação a elas. Agora, esse da magistratura eu vou refletir mais, assim, mas por enquanto Você é a favor eu da não antiguidade. vejo, eu vejo a antiguidade. Não vê necessidade de mudar não vejo, o sim. critério. Acho que... Só que o tribunal tem que seguir a orientação aí, claro, do TRJ, né? eu sei. Estabelecer a paridade. Exatamente. Efetivamente, talvez até vá me beneficiar, né? Não sei, até chegar a essa percentagem e tal. Mas, independente disso, eu ainda acho que vinha bem com a antiguidade. Mas, assim, sou a favor de políticas e mais políticas em favor das mulheres, Estamos principalmente. em plena evolução, né? Não podemos parar. Não podemos. Doutora Léa Martins Salles, belíssima entrevista, uma magistrada titular da Vara de Execuções das Penas de Regime Aberto, VPERA, uma carreira brilhante, jovem magistrada, 26 anos de carreira, vai ficar mais de 20 anos ainda no tribunal. Então, para encerrarmos a nossa entrevista, eu queria que você falasse dos seus sonhos na magistratura ou na vida. E a sua mensagem também para o querido desembargador Álvaro Ciarlini, para a sua família, para os seus assessores e para a sociedade. Quando eu escrevi o livro, eu dediquei ao Álvaro, meu marido, Álvaro Ciarlini. O desembargador Álvaro Ciarlini está aqui presente acompanhando a entrevista. E eu coloquei que... Você sabia que eu fui colega do pai do Álvaro, que era uma pessoa muito especial. Nós estudamos juntos no CEUP. É isso, eu sei. Eu acho que ele tem até uma foto. Tem uma foto. A nossa formatura foi em 1978, turma Francisco Cavalcante, Ponte de Mirada. Isso é muito bom, né, desembargador, essas memórias. Eu fui muito amigo do Ciarlini, pai do Álvaro Ciarlini. Pois é. Uma pessoa muito querida. Uma pena, né? Foi e amável. Amável, muito, muito. Eu ainda tive a oportunidade de conviver um pouco com ele e foi muito bom. Eu, quando dediquei o livro a ele, eu falei que da minha mãe eu tinha herdado o amor ágape. Minha mãe é muito religiosa, ela traz essa coisa muito forte, sabe? E que do meu pai, por ter confiado em mim, tão novinha para sair, para estudar fora e tudo, eu tinha herdado o amor filos, né? Da filosofia, do estudo, do conhecimento, da busca e tal. E que o Álvaro era a pessoa que eu tinha encontrado para trilhar esse caminho do amor ágape, e porque nós também temos uma religiosidade forte, e do amor ágape e do amor filo, porque o Álvaro é um filósofo, inclusive com mestrado na UNB em filosofia. Parabéns, então, desembargador Álvaro Ciarlini. Nós dois, assim, foi um encontro maravilhoso, acho que era para ser mesmo. Nós já estamos juntos há 15 anos, né? 12 anos e meio de matrimônio mesmo. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Resolvemos não ter filhos, mas como eu disse, tem os 2 enteados, os meninos agora já estão adultos, né? De vez em quando a gente se encontra. E eu tenho meus sobrinhos, ele também tem uma relação muito próxima com a minha família. E o meu sonho agora, como eu disse, é seguir mais tempo na VPERA. Agora eu não vou pensar ainda em tribunal, nada, porque eu acho que o tempo é da VPERA. E viver. O Álvaro, nós passamos uma situação, né? Ele ficou doente na época da Covid, a gente passou, foi muito assim, e isso fortaleceu muito a nossa relação. Chegamos à conclusão que a gente quer mesmo conhecer o planeta, né? Então a gente viaja bastante, sabe? Sempre que dá. E é uma relação muito generosa, muito boa, de muito amor. Muito bom, isso é tal. E a respeito do programa aqui, desembargador, eu quero parabenizá-lo, assim,
porque eu gosto muito das memórias. E aí até eu posso finalizar com um trechinho de um livro? Pode, à vontade. Uma obra, ainda falta 2,5 volumes para eu terminar, são 7 volumes. Do Michel Proust, um francês, ele passou mais de 10 anos escrevendo essa obra, chama Em Busca do Tempo Perdido. No capítulo 1º, ele conta o personagem, mas é um pouco autobiográfico. Ele diz assim que um dia ele estava nublado em Paris, muito frio, e ele chega na casa da mãe dele, e a mãe dele serve uma xícara de chá com uma madeleine, aquele bolinho francês. E ele disse que estava assim, muito triste, muito deprimido aquele dia, talvez pelo tempo, né, como estava. E ele molhou aquele bolinho no chá e colocou na boca. E ele disse que quando colocou aquele bolinho na boca, veio uma alegria, uma sensação assim que ele não sabia de onde vinha. E ele ficou, parece que ele não queria que aquela alegria saísse de dentro dele. E aí, de repente, ele se recorda que quando ele ainda era criança, em Combray, uma chácara, um local onde eles passavam as férias, uma temporada do ano, ele lembra que ele tinha uma tia, chamava tia, agora eu me esqueci o nome da tia, e a tia, todas as manhãs, quando ela recebia a xícara de chá lá no quarto dela, ele entrava e ela molhava um bolinho de madeleine e colocava na boca dele. E aquela lembrança daquela alegria era a alegria de lembrar daquele tempo em que ele convivia com aquela tia, que já não existia mais, né? Então, eu vejo as memórias assim do tribunal, isso. Nós sabemos que assim, seja 20 anos, seja 2 anos, seja 10 anos, passam. Um dia nós vamos sair. Mas é muito bom pensar assim que lá adiante, quando nós encontrarmos uma pessoa, ouvirmos alguma coisa que lembra de alguém, nós temos essa sensação de alegria de ter vivido aqui, de ter compartilhado tudo que nós compartilhamos, estamos compartilhando no tribunal, as amizades, meu próprio casamento, porque conheci o Álvaro aqui. Então, assim, essas lembranças, essas memórias é que dá sentido realmente à nossa vida. E isso é muito bom, o senhor está de parabéns pelo programa. Deus seja louvado. Deus seja pela louvado nossa vida e missão. Pela nossa vida, Parabéns do senhor pela especialmente. Belíssima entrevista ao programa História Oral. Muito Essa obrigada. entrevista vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube. Certo. E a transcrição vai ficar aqui no Memorial para toda a vida. Ótimo. Parabéns pela sua história de vida, pela sua carreira, Obrigada. pela missão. E você sempre honrou a toga. Eu conheço seu trabalho como juíza. Você é um orgulho para o nosso tribunal e para obrigada. o Brasil. Nossa, bondade. Muito. Deus continue abençoando Amém. essa sua E missão. o senhor também. Nossa, o Felicidades. senhor é muito Uma salva de especial. palmas.